Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será sobre o reteté. Saber se o reteté é bíblico ou não. Vamos a essa reflexão e tirem suas conclusões, amém? Amados, há quem diga que o reteté é relatado na Bíblia. Eles falam que quando Miriam dançou, conforme Êxodo 15, 20, ali houve reteté, mas na verdade ali não houve reteté. Ali houve adoração. É muita gente, amado, se arrepiando, rodopiando, mas pouca gente se arrependendo. É muito mover, mas pouco poder. Se ligue. Jesus, minha razão de viver. Vamos nos aprofundarmos aqui sobre o reteté dos pentecostais. Não é mesmo? Conforme eu falei, há quem diga que o reteté é relatado na Bíblia, mas não é relatado na Bíblia. Eles argumentam que quando Miriam dançou, houve o reteté. Não houve reteté. Quando o rei Davi dançou também não houve reteté. E no dia da descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, quando os zombadores disseram que eles, os servos de Deus, estavam embriagados, eles se enganaram. Pedro falou, não, nós não estamos embriagados. Ali tinham 120 homens cheios do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, línguas dos demais países. Ali estavam reunidos milhares de pessoas de outros países, e cada um interpretava conforme a língua do seu país. Então esse mover, esse falar em língua, não foi essa língua desconhecida que muitos pentecostais mostram, sem interpretação. Ali no dia de Pentecostes, 120 homens cheios do Espírito Santo falaram línguas de outros países, e as pessoas dos outros países que estavam ali entendiam. Mas os de Jerusalém não entendiam, achavam que eles estavam embriagados. Mas só em línguas, não houve esse reteté que eles falam. Amém? Amados, todos podem comentar, contato que seja com muito respeito, sem palavras pejorativas. Todos podem comentar, ter contato que seja com muito respeito. Enfim, eu particularmente não digo que seja do diabo, eu não falo isso. Não digo que seja da mente, também não falo isso. E não digo que seja de Deus, pois eu não sei o que é. Para mim, na Bíblia não há nenhum relato de reteté. Então eu desconheço tudo isso, biblicamente. Sei que é mover pentecostal. Eu sou batizado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo quer me usar, ele me usa. Eu falo línguas estranhas quando ele quer me usar. Mas precisa ter intérprete. Sem interpretação, amado, ninguém entende nada. O reteté, amado, são alguns movimentos corporais, tais como rodopiar no poder, sapatear no poder, pular no poder, cair no poder, falar em línguas, geralmente sem interpretação. Quem já teve experiência do reteté diz que no momento do reteté é um mover do Espírito Santo. Mas nós não sabemos se é realmente de Deus ou se é do maligno, porque o maligno também imita as coisas de Deus. É um tanto difícil controlar o movimento do braço, perna e boca. É coisas que você fica em dúvida. E das coisas de Deus não há dúvida. Mas podemos perceber que quando a pessoa está no momento do reteté, tal pessoa consegue fazer rodopios e saltos. Que fora desse movimento, tal pessoa só conseguiria com muito treino. E mesmo assim não ficaria igual. É uma coisa inexplicável. Não é bíblico, não é bíblico. É inexplicável. Há quem diga que o reteté é relatado na Bíblia. Não há relato de reteté na Bíblia.
Eles falam, batem na tecla, que foi quando Miriam dançou, foi quando Davi dançou, que foi na descida do Espírito Santo. Não houve nada disso. Miriam foi uma adoradora de Deus, Davi foi um adorador de Deus. No dia de Pentecostes houve um mover do Espírito Santo falando em línguas estranhas, mas com intérpretes. As pessoas interpretavam. Reflexão. Como foi a dança de Miriam e do rei Davi? Foi uma dança e não reteté, com movimentos facilmente controlados. Foi uma dança reteté com movimentos não facilmente controlados, com rodopios, saltos que fora desse momento não são conseguidos, muito treino, e mesmo assim não ficaria igual. Então não houve essa dança reteté. Houve dança não reteté. Adoração. Amado, embora alguns afirmam que obviamente foram danças não reteté, outros dizem que de fato foram sim danças reteté. Mas o fato é que na Bíblia não explica como foram tais danças. A Bíblia não relata nada sobre isso. Nós sabemos que Miriam foi uma adoradora. Depois que o pessoal atravessaram o mar vermelho, eles se alegraram e dançaram. Davi dançava na presença de Deus, com adoração. Amado, no dia da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, houve reteté? Não. A Bíblia não afirma. E nem confirma que houve reteté, mas diz que houve interpretação de línguas. Aí sim. Houve uma mensagem interpretada. Aí sim. As grandezas de Deus em Atos 28, 38, 2, do 8 a 11. Hoje em dia, quando há reteté, existe interpretação de língua. E a mensagem interpretada, se existir, amém, é de Deus. Se não existir, aí vão, você não sabe, você fica em dúvida se é de Deus ou se não é. Eu vejo muitos movimentos estranhos no meio dos pentecostais que vejo como um absurdo, exagero. Amado, o que Deus quer de nós não é se mover, se rodopiar, se cair, levantar, não. Deus quer arrependimento. Deus quer que sejamos adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quando o Espírito desce sobre uma pessoa, a pessoa fica cheia de poder para impor as mãos em enfermos e curar. De impor as mãos em pessoas endemoniadas, expulsar demônios. É isso que é o mover do Espírito Santo. E não esse rodopiar, ou cair, levantar, às vezes até sem arrependimento. Eu já vi pessoas que vivem na prática do pecado, falando línguas estranhas, rodopiando, pulando, trazendo revelações. Eu já vi, eu conheço pessoas assim. Eu sei que eles vivem na prática do pecado, eu sei. Pessoas que vivem em adultério, vivem em fornicação, falando línguas estranhas, rodopiando, pulando. E aí? Como é que fica? Você acha que o Espírito Santo está habitado nessa pessoa? A Bíblia diz que não. Eu conheço histórias, amados, de pessoas que saíram de casa falando para a sua família que iriam para o monte orar. Iriam cheio do Espírito Santo, mas na verdade iriam para a casa de um amante. Passava a noite toda na casa da amante. No dia seguinte chegava em casa dizendo que foi cheio do Espírito Santo. Chegava na igreja cheio de reteté, pulando, rodopiando. Isso aí eu falo porque eu conheço fatos. Que as pessoas dão desculpa, falam na família que vai para o monte, mas não vai para o monte. Vai prostituir. E chega na igreja
com esse mover. Rodopiar, sapatear, falar língua estranha, profetizar. É o que mais, a maioria dos profetas de hoje, são pessoas que vivem na prática do pecado e ficam falando. Deus está me dizendo aqui agora, Deus está me falando aqui agora. Oh, amado, nós procuramos buscar sabedoria e discernimento de Deus. Cuidado com as revelações. Paulo e Silas foram repreender uma escrava que adivinhava e dava muita renda para o senhor dela. Mas quando Paulo e Silas chegaram lá, ela tinha a adivinhação demoníaca. Era o demônio que revelava para ela. E quando Paulo e Silas repreenderam, eles foram açoitados em praça pública, porque causou um grande prejuízo aos donos daquela escrava. Com certeza ela falava línguas estranhas, com certeza ela profetizava. Então, busque sabedoria e discernimento de Deus. Nem tudo que se diz Senhor, senhores, é de Deus. Cuidado com revelações, cuidado com esse rodopio, esse cair e levantar, cuidado. O que Deus quer de nós não é nada disso. O que Deus quer de nós é arrependimento. Sem arrependimento, o Espírito Santo não vai habitar em mim. Sem arrependimento, o Espírito Santo não irá habitar em você. Pode ter certeza disso. Ele não habita em corpo corruptível. Ele não habita. Primeiro, examine aquela pessoa, vê se ela realmente dá um bom testemunho, se é realmente um homem de Deus. Nem todas as pessoas que falam de Deus são de Deus. Então, vigie. A Bíblia manda, olha, vigiai e orai, para não cair em tentação. Amém? Portanto, amado, o cair, rodopiar, pular, são ou não são de Deus? Busque discernimento do Espírito. Não fique em dúvida, a Bíblia não quer que nós tenhamos nenhuma dúvida. Ela tem resposta para tudo. Então busque do Senhor o discernimento, saber discernir se é de Deus ou não. Paulo e Silas discerniram que aquela escrava não era de Deus. Ela interpretava, ela trazia revelações demoníacas. Porque o demônio também sabe tudo que a gente faz, sabia disso? A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos guardam, nos livram, e que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele sabe também. Aqui ao meu redor tem anjos, me guardando, protegendo, mas ao derredor tem demônios, lançando setas e dados, tentando me tragar. Portanto, a Bíblia diz, vigie e ore. Ela não fala ore e vigia. Primeiro ela manda vigiar e orar. E buscar discernimento do Espírito Santo. Tiago fala, quer sabedoria? Busque o Espírito Santo. Amém? Creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos buscar sabedoria e discernimento. Vamos colocar em prática, saber se é de Deus, se não é de Deus. Amém? Não fique em dúvida. Nada de Deus deixa dúvida. Nada, nada. Tudo do Senhor é real. Quando o Senhor fala, manda dizer algo, quando o Senhor levantou o profeta para trazer a palavra, todas elas se cumpriram. Hoje eu ouvi tantas profecias, amados, não se cumpriu. Tantas profecias absurdas, revelações absurdas, e não aconteceu. Então não é de Deus, porque toda a profecia de Deus se cumpriu, a não ser aquelas que ainda irão se cumprir, né? Como a vinda de Cristo, por exemplo. A morte e ressurreição de Cristo se cumpriu, mas a vinda de Cristo ainda não se cumpriu, porque não houve ainda o tempo de Deus, mas irá se cumprir. Então quando é de Deus, se cumpre. Quando não é de Deus, amado, eu já ouvi pessoas de renome, fazerem profecias
caiu por terra. Então não foi de Deus. Amém? Se ligue, vigie, ore, busque discernimento do Senhor. Amém? Vamos ouvir o louvor? Medite nessa palavra. Medite nesse louvor. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Leia ali em Atos. A descida do Espírito Santo, como foi. Foram 120 pessoas cheias do Espírito. E ali pregou para aquelas pessoas que estavam em dúvidas. E a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram, se arrependeram, não entraram no reteté não. Eles se arrependeram e se tornaram verdadeiros cristãos, seguidores de Cristo. Amém? Vamos ouvir o louvor. Medite nesse louvor. Medite na palavra e deixe o Senhor nos dar sabedoria e discernimento. O Espírito Santo é que irá nos dar sabedoria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, de você buscar a Ele. Amém? Oh, Espírito Santo. Aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Amém? É isso aí. O dia que você buscar do Espírito Santo, Ele descerá sobre ti e o poder dele se envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará e no tempo tudo se fará. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez te dou graça, te louvo, te agradeço, Pai. Te agradeço que o Senhor tem enviado o Espírito Santo sobre a minha vida, me renovando, me movendo, me dando sabedoria, me dando discernimento, colocando poder sobre mim. Peço que o nosso amado Espírito vá de encontro a essa pessoa, Pai, que ainda não tem conhecimento da sua palavra, que ainda tem dúvida se é ou se não é do Senhor, que ele venha ter a certeza quando for do Senhor. Porque quando o Espírito de ti descer sobre ele, o seu poder os envolverá e ele sentirá que é do Senhor. Peço que eu venha dar sabedoria a essa pessoa, a discernir se é mesmo de ti ou não. Amém? Eu te louvo e te agradeço, Pai. Te agradeço por tudo que tens feito, está fazendo e por tudo que irá fazer. A ti toda a honra, toda a glória, exaltado é o teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado. No dia de Pentecostes aconteceu esse mover do Espírito Santo. Jesus falou para os seus discípulos: olha, não saia, não fuja de Jerusalém. Espere a descida do Espírito Santo, que ele te envolverá, ele te encherá de poder. E você irá dar continuidade à minha obra, cheio do Espírito Santo. Jesus, quando foi batizado, amado, ele foi cheio do Espírito Santo para o deserto. E ali ele foi tentado, e ele venceu Satanás com a palavra. No dia de Pentecostes, as pessoas encheram do Espírito Santo, o Espírito Santo se envolveu cada um. E ali houve um mover, falando línguas estranhas, falando línguas de outros países. E ali haviam milhares e milhares de pessoas de vários países.
Era dia de festa, era dia de Pentecostes. E as pessoas estavam ali comemorando aquela festa. E de repente, veio o Espírito Santo. E houve um mover dele. O Altíssimo encheu aquele povo de poder. Muitos acharam que eles estavam embriagados. Porque estavam cheios de poder. Aí Pedro se levantou e explicou àquele povo, não, nós não estamos bêbados. Nós não estamos embriagados, nós estamos aqui cheios do Espírito Santo. E ali a Bíblia diz que Pedro pregou para aquele povo, milhares de pessoas, e ali 3 almas se converteram. Só que eles não se converteram entrando nesse poder de arrepiar, de pular, de arrepio. Não. Eles se arrependeram, se converteram e se tornaram cristãos, seguidores de Cristo. Foi ali que começou a igreja primitiva. Foi ali que começaram os verdadeiros cristãos, cheios do poder do Espírito Santo, para dar continuidade à obra. Hoje nós somos frutos daquele mover de Pentecostes. Hoje nós somos frutos daquele povo que se arrependeram e seguiram os discípulos de Jesus. Naquela época, o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo de Tarso, ele era perseguidor de cristãos. Até que um dia o poder do Altíssimo veio sobre ele, e ele se transformou, e foi o maior pregador, o maior evangelista na face da terra. Então, na Bíblia em nenhum momento foi relata que Paulo rodopiava, pulava. Não, Paulo pregava a palavra. João Batista, não há nenhum relato que ele rodopiava, que pelava, que pulava. Relata que ele levava o povo ao arrependimento. E Pedro levou o povo ao arrependimento e 5.000 almas se converteram naquele dia. E a partir daquele dia começou a igreja primitiva. Hoje nós somos seguidores de Cristo. Somos crentes porque cremos, mas na verdade nós somos cristãos. Eu sou um cristão. Eu sigo os princípios de Cristo. Amém? Portanto, lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia. Satanás, ele copia as coisas de Deus. Ele copia, e ele copiou o mover do Espírito Santo, o falar em línguas estranhas. E tem pessoas dele hoje que falam línguas estranhas. E engana muitos. Tem pessoas dele hoje que traz profecias. E engana muitos. O apóstolo Paulo falou, você precisa ver se é do Espírito Santo ou não. Portanto, busque sabedoria, busque discernimento do Espírito Santo. Amém? Fica na paz, tenha um bom dia, Deus na direção certa. Cuidado com o reta terra, cuidado com esse mover do cair e levantar. O verdadeiro cristão, ele se arrepende. Quando ele cai, ele se arrepende. Amém? Tire suas dúvidas na palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Se ligue, busque sabedoria do Espírito Santo, busque discernimento, discernir se é de Deus ou não. Fica na paz, tenha um bom dia.